Um mosquito minúsculo, com um poder tão grande que já derrubou muita gente. Mariana, 2 vezes você teve dengue. Foi numa época em que a cidade inteira estava tendo essa doença, esse mal. Você lembra o quê? Eu lembro que eu tive muita dor no corpo, dor atrás do olho, a boca ficou com gosto bem ruim, era ruim de comer, beber água. E depois de um período que eu tive febre, e aí depois de um período começou as coceiras, né? Que é a hora, eles falam que é a hora que tá acabando a doença e solta aquelas bolinhas e dá uma coceirinha. Bem chatinha. Sol, chuva, uma combinação perigosa. Perfeita para o mosquito da dengue, que adora este clima. E nós precisamos sim ficar atentos. Afinal, esquecemos que esse problema está aí por causa do Covid-19. Mas o mosquito não tirou férias não, pessoal. Você aí se lembra da época em que o repelente praticamente foi um item de moda? Foi porque nós precisamos muito. Afinal, todo mundo ficou assustado com a dengue. E ela pode matar. Em 2022, o número total de mortes pelo Aedes aegypti no Brasil foi o maior já registrado dos últimos 6 anos. E só na primeira semana do mês passado, quase 980 pessoas perderam a vida na guerra contra o inseto. E mais de 1,4 milhão de casos foram confirmados. Doutora, nós estamos falando agora que essa temporada de chuva, né? Aliás, nós nunca tivemos que desligar esse alerta da dengue, né? Mas nessa época precisa ficar atento, né? Principalmente assim, os primeiros meses do ano, os meses de verão, eles favorecem realmente a proliferação do mosquito. Então a gente fica de olho em alerta maior, né? Então é um período de mais atenção. A gente nunca deixa de prevenir, né? De pensar na dengue, mesmo no inverno a gente tem que pensar. Mas no verão é quando os casos normalmente aparecem. Esse ano, por enquanto, aqui em Mococa ainda está calmo, mas tem municípios da região tendo casos. Então a gente está numa situação de alerta, esperando começar a ter um aumento de casos por causa da época do ano, né? Não é a chuva que traz o risco, é o calor. Porque o calor favorece a proliferação do mosquito, ele tem um ciclo mais rápido. Então aí, por mais que você limpe, tal, às vezes não dá tempo e ele rapidinho, você deixa lá um pote e passa 4, 5 dias, já tem um alado ali, né? Que o alado que a gente fala é o mosquito. Então o ciclo fica muito rápido, é muito difícil controlar, né? Então essa época, quando a gente está com muito calor, a gente tem essa proliferação mais rápida, né? Então não é exatamente a chuva, mesmo porque cada um coloca o criadouro dentro de casa, geralmente, né? As pessoas têm lá o seu vasinho, a gente fabrica os nossos próprios criadouros, às vezes até numa calha, tal. Então não é tanto a chuva traz alguns novos criadouros, mas assim, em geral, o Aedes ele acha criadouro dentro da casa de cada um. E nas empresas, nas indústrias, tudo sempre tem lá um espaço que em cada local ele vai encontrar para se proliferar, mesmo que não tenha chuva. Doutora, quando nós falamos em dengue, todo mundo muito preocupado com o Covid é um vírus mortal, mas a dengue também mata, né? A dengue também mata. Eu acho que a gente estava, quando entrou a Covid, a gente estava numa epidemia de dengue que foi muito triste, né? A gente teve muitos óbitos. Mas assim, a questão de proporção é de uma diferença assim muito grande em termos numéricos. Covid matou muito mais, por enquanto, até agora, né? Então, mas sim, dengue também mata, também é preocupante e a gente não pode relaxar porque tem o que ser feito. Então, o que a gente pede, assim, é para cada um cuidar, é o que a gente sempre repete, cuidar dos criadouros dentro de casa, né? Até porque, que nem agora esses dias, está tendo muita chuva, então isso atrapalha o trabalho daquele casa a casa dos agentes, porque se está chovendo muito, não tem como sair e fazer as visitas. Agora a equipe de controle de endemias está fazendo um serviço de busca de criadouros mesmo, que chama IB. Então é um trabalho para a gente saber quanto tem de larvas em cada domicílio, e aí a gente tem um mapeamento da cidade como um todo.
Então é um trabalho grande, né, que é feito regularmente e para fazer um diagnóstico e passar para a regional. Tal. Essa época é importante porque é a época que a gente espera a circulação do vírus. Então é um trabalho de prevenção que está sendo feito, está acontecendo e está atrasado por conta dos dias de chuva muito intensa, que daí o agente não consegue entrar nas casas porque está caindo o mundo, aí não dá, né? A população pode fazer isso, né? Em casa, ó, o vasinho com água, tirar essa água, né? Água parada, porque as pessoas pensam que a dengue só gosta da água parada suja, e não é bem assim, né? Não. Ele gosta da água limpa também, bastante, e assim, material de construção é uma coisa, então a gente tem muita gente construindo, então ele acumula, então fica aquele balde de pintor lá que fica nas obras, tal. Isso tem muito problema com esse tipo de material, calha, caixa d'água, tal. Então tem o vasinho, que é o básico, né? Mas não é só o vasinho, tem as outras coisas, os outros criadouros que a gente tem que às vezes procurar realmente, né? Procurar lá na calha, num lugar alto, num lugar difícil, que tem lá o criadouro. E lixo descartado em um lugar indevido, né? Temos que cuidar dessa parte também, né? Então, evitar, né? Ter qualquer material que possa acumular água. Isso é um criadouro em potencial, então sim. Doutora, sintomas da dengue? Febre, dor no corpo, ela dá muito enjoo, assim, não conseguir comer, às vezes dá náusea e vômito também. Então são esses os sintomas mais importantes que a gente tem aqui na dengue. Aquela coisa de dor de cabeça atrás dos olhos, que é muito característico, nem sempre aparece, né? Pode confundir com a Covid, porque no começo os sintomas são muito semelhantes, então é um problema também, né? A gente tem que suspeitar dos dois nesse momento. Começou com febre, mal-estar, dor no corpo, pode ser Covid, pode ser dengue também. Então é importante fazer a suspeita, enviar o material para análise, né? Então a gente tem essa possibilidade de testar para dengue e para Covid também. Então o exame é feito em dias diferentes, tem uma logística diferente, mas as duas doenças a gente tem a possibilidade de testar e é muito importante fazer o diagnóstico para saber o que está circulando. Então, nada de deixar água parada. Até mesmo uma tampinha de garrafa pode ser um berçário para este vilão da saúde. Você, assim, toma cuidado na sua casa, no quintal, você fica de olho para evitar que isso aconteça? Porque você cuida, o vizinho também tem? Lá em casa a gente sempre teve o hábito de cuidar. Então, assim, a gente toma cuidado com qualquer tipo de foco, mesmo antes de ter. Agora a gente redobra, porque quando a gente sabe como que é, tanto que é ruim, a gente cuida um pouquinho mais, né? Mas nem todos os vizinhos, às vezes, acabam fazendo a mesma coisa. Você se lembra que repelente era moda? Eu não era tanto, agora é mais. E criou um hábito constante.